Nós somos uma selva onde gente como o Dom e o Bruno são assassinados e crianças são assassinadas todos os dias. Olá, eu sou Gonzalo Vecina, vocês já me conhecem. Estamos aqui voltando para conversar com vocês. Estamos aí na luta para ter vacina para crianças, tentando fazer com que a Anvisa libere a vacinação das crianças com menos de 5 anos. Já temos o pedido da Pfizer para liberar essas vacinas para as crianças de 6 meses a 5 anos. E é importante que a Anvisa faça essa liberação. Ela ainda não o fez, mas já existem agências internacionais que o fizeram, como é o caso do FDA nos Estados Unidos, né? Notícia ruim é que o Butantan, dado a falta de interesse do governo federal, não está mais produzindo a Coronavac, mas eu acho que nesse momento seria importante que o governo federal liberasse a compra de mais lotes da vacina da Coronavac e o Butantan produzisse o IFA e entregasse, porque é uma vacina muito segura e que também está sendo utilizada no Chile a partir de 6 meses. No meio dessa discussão sobre vacinas para a Covid, temos o crescimento da Covid em tudo quanto é lugar, né? A Covid está tomando conta do ambiente. Eu estou aqui hoje meio assim, sei lá o quê, né? Estou com o nariz escorrendo, não tenho febre, mas tosse, nariz escorrendo, não tenho dor também, só esses sintomas e, eventualmente, um pouco de tosse. Será que é Covid? Bom, eu fiz o teste de antígeno, deu negativo. Eu fiz o teste de antígeno no 4º dia após o início dos sintomas, o que é um bom tempo para positivar. Então, a sensação que eu tenho é que eu devo estar com uma influenza A, uma influenza B, um H1N1, alguma bobagem dessa. Eu tomei a vacina da gripe. A vacina da gripe protege contra 3 vírus, não protege contra todos os vírus. Então, pode ser que eu esteja com uma gripezinha, né? Espero que seja uma gripezinha, como diz o nosso querido líder, né, que está aí se enfiando pelos buracos com essas explicações que ele tem que dar sobre os ministros dele que vivem recebendo pacotes de ouro e se envolvendo com assassinatos de indigenistas, né? Mas, de qualquer forma, esta semana nós ainda temos 2 coisas importantes a comentar, né? A varíola dos macacos. Estamos com 16 casos no Brasil de varíola do macaco. Até aí, nenhuma novidade. Porém, né, desses 16 casos, 3 parece que são autóctones, ou seja, a pessoa não viajou para o exterior, aparentemente não teve contato com gente que foi para o exterior. De onde veio essa varíola? Essa é uma questão que a epidemiologia tem que responder, porque ela não tem geração espontânea. Tem que ter uma explicação de por que as pessoas pegam essa doença. O jeito de pegar é com um contato próximo. Como é que a gente faz para ter contato próximo? Carinho é um deles, infelizmente. É uma forma de transmissão de amor e de varíola dos macacos. O grande risco que nós temos com a varíola do macaco é ela se transformar em uma doença endêmica no nosso país, né? Criar um reservatório natural com ratos, com algum animal doméstico, e esse reservatório natural vai garantir que ela continue existindo no nosso meio. Isso seria próximo de terrível, né? Só não é terrível, porque é uma doença que tem uma letalidade relativamente baixa mesmo. Mas o bom seria que esses casos importados curassem, não se transmitissem para novas pessoas, porque nós conseguimos isolar de maneira adequada todas, e não ocorressem casos autóctones, casos aqui no Brasil. E o último assunto que eu quero comentar
É um assunto muito chato, muito grave, muito terrível. É o assunto do aborto. Existe um conjunto de pessoas que acreditam piamente que o aborto é um crime, em qualquer tempo de vida, né? Quer dizer, a partir do momento da concepção, ou seja, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali tem uma pessoa. Então, tem gente que acredita nisso e acha que o aborto é sempre um crime. Tem gente que acredita que, enquanto não nascer, não tem um crime, ou então, a partir do terceiro mês, da oitava semana, enfim. Muita gente tem várias situações. Eu, pessoalmente, sou do pessoal que acredita que ali não tem uma vida, né? Uma vida existe após essa criança vir à luz, sair do útero materno. É óbvio que a partir de 4, 5 meses de gestação, isso é mais grave, né? Mas em certas circunstâncias, por exemplo, uma criança com menos de 14 anos. Uma criança com menos de 14 anos, você descobre aonde você descobrir que ela está grávida, aquilo é um crime, né? É um crime de estupro. Toda criança com menos de 14 anos que engravidou, tecnicamente foi estuprada. Sabendo, não sabendo, não se trata disso. Crianças não devem engravidar. E aos 14 anos são crianças. Eu não posso destruir a vida de uma criança pela vida de outra criança, que eu nem sei o que é, e uma que está viva. Então, essas questões são questões muito importantes para a sociedade debater. Agora, quando a sociedade debate e toma uma decisão baseada na religião, é uma decisão muito complicada de ser avaliada, porque a religião é uma crença. O que as crianças têm a ver com a sua crença, com a minha crença? As mulheres, na minha opinião, têm direito a decidir sobre o seu próprio corpo. E essa é uma decisão que tem que ser respeitada do ponto de vista do sigilo, do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem nada a ver com LGPD, tem a ver com a dignidade humana, meu Deus do céu, né? Esses dias também tivemos aí um caso de uma moça que foi dar luz para doar a criança, porque ela não queria ficar criança, e foi exposta na internet. Então, uma vergonha para o sistema de saúde, uma vergonha para o sistema de saúde, particularmente o hospital privado, como se tratou aqui no caso. Mas a minha maior preocupação é mesmo com as crianças. A posição do Ministério da Saúde é que não existe aborto legal. A posição do Ministério da Saúde é essa. Não existe aborto legal. Todo aborto é ilegal. Isso é uma coisa inacreditável, vinda do Ministério da Saúde. Se fosse o Ministério da Doença, se fosse o Ministério da Damares, ok. Mas não, é do Ministério da Saúde, que diz que aborto legal não existe. A lei brasileira reconhece a existência do aborto legal. Nos casos de anencefalia, nos casos de estupro de crianças ou de pessoas que não têm condição de tomar uma decisão. Então, não estamos mais discutindo isso, já passou. Nós temos que aceitar o fato de que a lei exige que, quando ocorre o estupro, as crianças possam ter a realização do aborto. Hoje, os dados que a Folha de São Paulo publicou, 1.557 internações de crianças de 10 a 14 anos. Só 8% com problemas de abortamento. Só 8% dessas 1.557 foram crianças que foram ter um aborto legal. As outras todas, as outras 92% de crianças internaram para tratar das consequências de um aborto espontâneo ou de um aborto provocado. Um aborto espontâneo pode levar à morte da criança. E o aborto provocado, muito mais grave ainda, para levar à possibilidade da morte através de uma infecção. Nós estamos falando que 1.557 crianças de 10 a 14 anos internaram por causa de problemas de abortamento e só 8% foram para fazer o aborto. As outras todas estavam em processo
de abortamento, seja provocado, seja porque houve um abortamento espontâneo, porque o corpo de uma criança não está preparado para gerar uma vida, né? Então, esses dados são terríveis, né? Não são dignos de um país que se quer dizer civilizado. Nós somos uma selva, onde gente como o Dom e o Bruno são assassinados e crianças são assassinadas todos os dias. Olha, a Covid, desde o início, matou 2.400 crianças. Nós estamos falando de 1.557 casos de abortamento ocorridos no ano passado nos hospitais brasileiros em crianças de 10 a 14 anos. Isso é quase o que o Covid fez. A Folha ainda compara os 1.557 casos de abortamento com casos de asma internados. Quer dizer, não dá, né? Nós temos que tomar uma posição. 80% a 85% dos casos de estupro são realizados por familiares. Então, a criança confia com quem ela vive. E é esse cara que vive com ela que é o estuprador, em 80% a 85% dos casos. Então, eu acho que essa é uma questão que a religião tem que responder de uma forma diferente. É inacreditável a posição confortável dos religiosos que se dizem defendendo a vida e estão assassinando meninas dessa idade. Então vamos pensar um pouco nisso. É isso aí. Desculpa o assunto pesado para terminar, mas temos que enfrentar também os assuntos pesados. Grande abraço a todos, até a próxima.